Programa ADVJus. Oferecimento. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. A ARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um ADVJus. Hoje, com muita satisfação, estamos recebendo os advogados Dr. Rafael Lira, ligado ao IBCCRIM, e o Dr. Heráclito Mocin, autor de várias obras, já tem um rol de serviços prestados em favor da advocacia. Além de IBCCRIM, falaremos também a respeito de habeas corpus. Fique aqui, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Ok, iniciamos então o ADVJus. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Heráclito Mocin. É uma presença que muito nos honra aqui. Muito obrigado a sua presença, Dr. Heráclito. Eu que agradeço a oportunidade de falar alguma coisa para vocês, notadamente no tema que vai ser enfrentado, que é exatamente o habeas corpus. Ok, muito obrigado, Dr. Rafael Lira. Para a gente também é uma satisfação. O agradecimento eu acho que deveria ser mais meu. É uma honra estar aqui por 2 motivos. Primeiro, pelo carinho que estou sendo recebido e também por poder trazer um pouco do Instituto para cá, apresentá-lo para as pessoas aqui. A ideia do Instituto é levar conhecimentos jurídicos e, na verdade, criar o debate. Certo. E quanto mais pessoas participam desse debate, é sempre melhor. E a gente, até por questões de logística, é difícil você ir para outros lugares que não ali onde está instalado, né? Então, um projeto novo, um projeto que já existia, mas que agora está sendo bem intensificado, são essas viagens. Então, é muito importante conhecer as pessoas, o que elas estão pensando, o que elas estão escrevendo, dar oportunidade para que elas falem. E com toda certeza, qualquer ciclo de palestra ou evento, com certeza vai ter o sucesso, dependendo do nível do palestrante, né? Sim. E aqui ao meu lado, doutor Heráclito, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve reflexão a respeito do tema que o senhor ontem foi expor lá, que é justamente o habeas corpus, doutor. O Instituto do Habeas Corpus, ele se insere nas denominadas garantias fundamentais da Constituição Federal. Para se ter uma ideia nocional sobre a importância desse instrumento constitucional, na época em que vigia o AI-5, foi suspenso o habeas corpus. Certo. Posteriormente, a evidência, principalmente hoje, na Constituição vigente, esse instituto continua fazendo o seu papel, que é de proteção da liberdade física do indivíduo, ou seja, do seu direito de ir, vir e ficar. Quando alguém é objeto de qualquer tipo de constrangimento ilegal, quer partido, da autoridade pública e até mesmo do particular,
ele pode se socorrer do denominado habeas corpus, que em seu sentido literal significa livrar o corpo. Sim, senhor. Então, doutor Rafael, evidentemente que o nosso ilustre palestrante tem aí um rol, né, elencado, inclusive nas suas obras. Eu quero, nesse instante, mostrar, inclusive, essa obra mais nova, é o mais novo lançamento do Dr. Heráclito Mocin, inclusive está aí à disposição de todos nas livrarias. Já existe algum outro planejamento para um outro evento? Esse curso foi o primeiro dessa expansão para o interior. E a gente contou, na verdade, com a indicação e a disponibilidade do Dr. Heráclito em enriquecer o curso, porque tem essas obras que não precisam de muita apresentação, porque já são conhecidas. E, enfim, a gente conseguiu juntar até no curso ali pessoas daqui de Ribeirão e pessoas que vieram de São Paulo para tentar fazer realmente a troca de informações. Mas basicamente o Instituto tem se voltado a essa questão com bastante carinho. É uma questão que precisa de muito cuidado e está sendo dado. Doutor Heráclito, agora uma pergunta um pouquinho mais técnica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das hipóteses de cabimento do habeas corpus, né? Inclusive existe aí algumas nuances e algumas possibilidades de quando pode surgir às vezes até uma dúvida na impetração do habeas corpus e aquela linha tênue ali com o mandado de segurança, às vezes pode ser que o impetrante fique naquela dúvida. Isso acontece? Ocorre. Eu vou fazer uma explanação um pouquinho diferente daquela que eu abordei ontem no IBCCRIM. Aliás, adicional terceira, o motivo, a razão pelas quais foi feito esse encontro aqui em Ribeirão Preto, porque na realidade procurou-se ali, e o resultado ficou consolidado, no sentido de que se deu uma visão bastante ampla, notadamente dos tribunais superiores, a exemplo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, na maneira, no modo com que eles estão equacionando essa ação que eu chamo de mandamental. É imperioso deixar assentado que mesmo na época das ordenações filipinas, nós tivemos aquilo que chamamos de carta de seguro. Certo. Era ou existia ou estava nascendo insipidamente o habeas corpus, que acabou se florescendo nas constituições posteriores e, como eu disse aqui, de 1988, ele também se colocou topograficamente dentro dela com fundamento de garantias fundamentais. O habeas corpus, ele deve ter, obrigatoriamente, um sentido bem amplo de proteção. Isso porque o legislador constituinte, em hipótese alguma, restringiu o cabimento do habeas corpus. Tanto isso se constitui em verdade acontece que em qualquer situação em que se verificar coação ilegal ao direito de ir e verificar a pessoa, notadamente por abuso de autoridade constituída, eu tenho o manejo desse instrumento constitucional. Fazendo agora uma reflexão sobre a linha tênue que separa o habeas corpus e o mandado de segurança, é imperioso eu deixar acrescentados no fluir da história que envolve o Instituto do Habeas Corpus, que ele sempre se prestou à proteção das liberdades públicas. E quando eu falo liberdades públicas, as tenho, né, em sentido bastante abrangente. Ok, e nós vamos continuar falando a respeito de habeas corpus. Vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já, aguarde, por favor. A ARP, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 39655158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria.
Parcelem até 10 vezes sem juros e entregue em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços: Otto Bens 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Legal, voltamos então com o ADVJus, hoje falando a respeito do IBCCRIM e também um pouquinho com o Dr. Heráclito Mocin e o Dr. Rafael Lira a respeito de habeas corpus. Dr. Rafael, hoje nós vivemos aí uma época do crime do colarinho branco, né? E a gente ouve aí colegas nossos tendo que a cada evento, a cada acontecimento, ter que impetrar esse remédio constitucional. O senhor tem observado isso? Eu acho que até isso foi falado na palestra de ontem. A mídia tem contribuído bastante para todo esse caos do habeas corpus. Não é a única responsável, mas tem ali sua parcela de culpa. Assim, crimes do colarinho branco, crimes violentos ou crimes, enfim, qualquer outro tipo de crime que chame a atenção, tem sido muito interessante financeiramente para a mídia. Então, você conta ali com a vaidade das pessoas também, os profissionais do direito, sejam delegados, promotores, juízes e tal, essas pessoas acabam às vezes sendo arbitrárias. Isso para poder dizer que tem feito um bom trabalho, enfim. Essas ilegalidades que surgem ligadas a essa vaidade extremada, faz com que os advogados tenham que se socorrer na defesa dos seus clientes. Doutor Heráclito, o que o senhor acha? Nesses casos, inclusive que o doutor Rafael acabou de se reportar, a gente observa aí o pessoal sair algemado, aquela exposição na mídia. O senhor acha que isso por si só já é uma punição? Na realidade, a mídia tem produzido um resultado muito negativo em relação aos processos crimes, principalmente quando esse fato se torna notório, mais evidente em função da própria mídia e principalmente quando o profissional de jornalismo, que não tem uma formação melhor no direito, ou quase nenhuma formação no direito, acaba insuflando as próprias autoridades constituídas que deveriam ser independentes, mas não são, e influenciam ainda mais a população. Tanto é que em casos rumorosos, não se consegue absolutamente um resultado melhor em nível de tribunal do júri. Sabe-se, isso é de evidência notória, que quando o acusado vai ser julgado pela magistratura popular, a sua condenação é clara, a sua condenação é evidente, a sua condenação é irrefutável. Isso não representa absolutamente critério de justiça. Eu até sempre disse e reafirmo, o caso do Bruno, por exemplo, não seria jamais caso dele permanecer preso durante o espaço temporal em que ele ficou confinado. Mas por que ele ficou preso? Por que ele ficou confinado? Em virtude da pressão da mídia. A mídia deve existir para beneficiar a coletividade, para concorrer que as normas legais sejam respeitadas, o que efetivamente não tem acontecido. Mas o que eu mais lamento é que juiz de direito, membro do Ministério Público, que é profissional do ramo do direito, não tenha a independência de enfrentar o problema a eles posto para ser solucionado, como determina e como prevê a lei. É isso mesmo. Não sei se tem ainda um pouquinho. Tem sim, inclusive eu ia justamente perguntar isso para o senhor. O senhor acha também que a mídia exagera, doutor? Veja, até tenho estudado isso no meu mestrado, e assim, a mídia, ela é uma coisa importante para um Estado de Direito. Sim. A questão é a deformação que tem acontecido. Então, até já li em alguns autores aí que se fala em datenismo. Certo. Isso dá
isso dá muito dinheiro, esse tipo de mídia. Existem aí etapas anteriores, né, que é a agenda temática, a formação da agenda temática, quem é que influencia, quais são os temas escolhidos e os que são escondidos e tal. O IBC Clean tem se preocupado bastante com essa questão também, e em parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e a Abrage, e também o Tribunal de Justiça, a gente vai fazer agora no dia 25 um evento voltado para jornalistas e profissionais do direito que chama Projeto Olhar Crítico. Certo. Esse projeto vai contar inclusive com oficina de trabalho para tentar colocar o profissional da mídia a par de nomenclaturas, de prejuízos que a exposição do preso e esse massacre, vamos usar essa palavra, com a pessoa que está ali sendo processada, quando já está sendo processada, vamos pensar que a maioria dos absurdos acontece ainda em fase de investigação. Enfim, é um projeto bem interessante que a gente está tentando suprir essa falta essa deformação da mídia. Talvez um trabalho de formiga, talvez um trabalho utópico, mas a gente está ali tentando melhorar a vida da sociedade nesse ponto, pelo menos. Tá certo. Ok, você está comigo aqui no ADVJus, hoje falando a respeito de habeas corpus e também de IBCCRI. Você pode participar comigo do ADVJus, mande para cá sua sugestão de tema, o nosso endereço é programa@advjus.net, programa@advjus.net. Doutor Heráclito Mocin, eu quero deixar uma pergunta para o senhor, nós estamos indo aí para o intervalo, mas eu quero que o senhor complete aquela reflexão, no caso do goleiro Bruno, ou encaixe em outro caso, quando o advogado ou mesmo a parte pode vislumbrar a possibilidade da impetração do habeas corpus preventivo. O senhor vai falar para mim já, depois do intervalo. Nós voltamos já. ADVJus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADVJus, entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, voltamos então com o ADVJus. Doutor Heráclito, falar um pouquinho então do habeas corpus preventivo. Para pontuar bem a colocação que eu vou fazer, o habeas corpus ele tem dupla face. Primeiro, eu chamo de habeas corpus que visa fazer com que cesse a ilegalidade ou a coação. Certo. Chama-se habeas corpus repressivo. Ao lado dele, eu tenho a figura do habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo ele tem por finalidade não permitir que a ameaça de constrangimento ou de coação se manifeste, se concretize. Nós temos um caso clássico aqui no Brasil, em termos de literatura jurídica, em termos de jurisprudência, que é o chamado trotuar de prostitutas. O que elas faziam? Impetravam habeas corpus para que elas pudessem livremente exercer a prostituição. Sim. Adentra-se com esse remédio mandamental em juízo e o juiz expede um documento que a pessoa porta consigo e, uma vez se ocorrer aquela plausibilidade, segundo está nesse documento, a pessoa o exibe e a autoridade não pode prendê-la. Isso também, essa forma de habeas corpus, foi utilizada ainda há pouco para que o indivíduo não fosse submetido à inspeção de embriaguez na direção de veículo, como também foi utilizado para exercer o seu direito dentro de comissão parlamentar de inquérito. E, portanto, atualmente, essa forma do habeas corpus tem sido muito utilizada. Em suma, o habeas corpus se presta para fazer cessar
coação injusta, coação ilegal, e também tem o caráter preventivo, ou seja, para que tal situação, de forma concreta, não venha a acontecer, não venha a ocorrer. É isso mesmo. Doutor Rafael, o importante mesmo no habeas corpus, é evidente que tem toda essa abordagem técnica, essa abordagem jurídica que o doutor Heráclito Mocin, com muita competência, expõe, mas para o mortal, para a pessoa simples, o importante mesmo é que o habeas corpus ele possibilita aquela liberdade de ir, de vir, de permanecer, não é isso? Eu acho que é uma garantia muito importante para a pessoa, o mortal, como foi mencionado. E por isso acho que a gente precisa realmente tomar cuidado e tomar providências rápidas para evitar que esse instrumento tão importante seja utilizado de forma contrária, ou seja, de deixar a pessoa à mercê ali das arbitrariedades. Então, acho que não me sobra muito o que falar depois do Dr. Heráclito, mas eu concordo. Doutor Heráclito, a gente, vez por outra aí, tem informações de dificuldades de colegas nossos para ter em suas mãos os autos do inquérito no qual vai balizar o seu pedido de impetração de um habeas corpus. O senhor já viveu essa dificuldade em algum tribunal, com algum juiz, com alguma autoridade? Isso no dia a dia da atividade advocatícia, a gente se depara com abusos e ilegalidades. Sim. Assim é que, no caso específico do inquérito policial, muitas vezes o advogado tem necessidade de manipular, de consultá-lo, por exemplo, para entrar com pedido preventivo de habeas corpus. Isso pode ocorrer no sentido de evitar aquilo que nós chamamos de indiciamento. Indiciar é imputar a alguém determinado fato. E pode ocorrer, como já ocorreu, da autoridade policial se negar, não permitir que o advogado faça anotações, consulte os autos de inquérito. Não obstante o Estatuto da Advocacia garantir ao advogado a livre consulta do inquérito policial. Assim é que, nessas situações, eu saio do campo do habeas corpus e vou entrar no campo do mandado de segurança. Sim. Que vai me tutelar o quê? Uma outra liberdade diferente daquela que diz respeito ao habeas corpus. Aliás, nesse sentido, nós temos hoje súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula de caráter vinculante, ou seja, cujo cumprimento é obrigatório por qualquer autoridade judiciária ou administrativa. Certo. Doutor Rafael Lira, eu quero lhe agradecer muito a presença aqui no ADVJus, em especial esse kit maravilhoso que a gente está mostrando aí, esse presente, a delicadeza do IBCCRIM. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pelo programa. Obrigado por proporcionar aqui o contato aqui com o Dr. Heráclito. Doutor Heráclito, nós ainda temos aí um minutinho, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve consideração a respeito do tema. E já quero antecipadamente agradecer-lhe muito pela sua presença aqui comigo hoje. Eu agradeço, doutor Lira, agradeço inclusive o IBCCRIM, bem como agradeço o programa por ter me dado também a oportunidade de falar alguma coisa sobre um tema muito importante que é o habeas corpus. Muito obrigado. Tá certo. Aqui as portas estão sempre abertas, doutor. Nós queremos parabenizar também a Comissão de Cultura da OAB aqui de Ribeirão Preto e ao IBCCRIM. O ADVJus fica por aqui, vai voltar no próximo domingo. Nós esperamos você. Forte abraço. Até lá. Programa ADVJus. Oferecimento. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. A ARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui.